Olá, nós vamos falar hoje da face cronista do romancista Lima Barreto, que escreveu em 1911 o romance Triste Fim de Policarpo Quaresma. Lima Barreto escrevia para vários jornais no início do século XX, no Rio de Janeiro. Dentre eles, o famoso e conhecido Jornal do Comércio, inclusive onde ele mesmo publicou sob a forma de folhetins o romance do Triste Fim de Policarpo Quaresma. Nós vamos ver que é esse jeito de construir a crônica, que olha nos detalhes, que olha para as pessoas dentro dos cenários do Rio de Janeiro, vai marcar de tal forma a escrita do Lima Barreto que na construção dos romances nós vamos perceber umas certas pinceladas desse olhar do cronista, né, sobre o Rio de Janeiro, seu modo de vida e principalmente sobre os subúrbios e os seus moradores. Por intermédio da linha férrea, nós vamos fazer uma espécie de uma interiorização e vamos conhecer não só estações como São Cristóvão e Leopoldina, mas os moradores do entorno, o jeito de ser daquelas pessoas suburbanas típicas. E exatamente nesse momento, nós vamos perceber que o Lima Barreto vai fazer fortes críticas ao modo de ser da sociedade do início do século XX. Ele vai colocar exatamente nesses cenários suburbanos umas críticas em relação ao modo de separar as pessoas, de distinguir homens e mulheres. A condição feminina é uma questão que ele gosta muito de trabalhar, que ele dá uma atenção especial. Ele vai falar como é que é o jeito de construir dessa sociedade suburbana, que tem algumas pessoas que têm uma certa projeção, um certo destaque dentro desse espaço. Mas como é que essas pessoas, quando circulam por outros lugares do Rio de Janeiro, têm esse protagonismo abafado, sumido, diminuído? Como é que as pessoas hipocritamente vão hipervalorizar um saber acadêmico que parece pertencer a alguns e não pode pertencer a outros? Que a gente viu muito claramente com a problematização de se pode ou não pode o Policarpo ter livros, já que ele não era um acadêmico, não tinha faculdade, não tinha feito um curso universitário. Também, através dessa maneira de olhar mais detalhada e mais crítica para os subúrbios, nós vamos ver as questões hierárquicas, sobretudo ligadas aos militares. Muitos militares de primeiro e segundo escalão vão residir nos subúrbios do Rio de Janeiro. E como é que dentro desses espaços eles têm um certo protagonismo? Como é que as mulheres vão lidar com a questão do casamento? Isso é bastante forte no romance, porque a gente acompanha, né, noivado, casamento de algumas personagens, né? E como é que tudo isso vai aparecer, né, entremeado à narrativa maior, que é a história do Policarpo Quaresma. Então, assim, é uma maneira de escrita que está costurada com essa crítica que vai trazer um olhar para essa sociedade do início do século XX, antecipando muitos dos valores e dos princípios que o modernismo vai tomar como suas marcas principais, suas marcas importantes. Inclusive, o ano em que o Lima Barreto morreu, que foi em 1922, é o ano do início, marco inicial da Semana de Arte Moderna, que vai chancelar o início do modernismo no Brasil. Mas essa é uma outra história para outra oportunidade. Um beijo para vocês.